Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, mas eu vou ler apenas o trecho de 2 a 4, que diz assim: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas se referem à igreja de Jerusalém, à igreja do primeiro século, como se fosse um verdadeiro paraíso aqui na Terra. Na verdade, eu já até fiz comentários a esse respeito numa devocional anterior. As pessoas pensam, pelo menos algumas pensam, que a igreja de Jerusalém era uma igreja perfeita e por isso alvo dos maiores desejos de que a sua realidade, sua rotina e experiências sejam vividas aqui no nosso presente tempo. Mas definitivamente não é o caso. Quando nós olhamos com honestidade para o livro de Atos, nós vamos perceber que esse livro ele vai, por si só, indicar que essa não era uma igreja perfeita. Pelo contrário, ela tinha problemas, porque ela era composta por pecadores. Sim, gente remida, gente salva pelo sangue de Jesus, mas ainda gente pecadora. E onde tem pecado, onde tem pecador, tem problema. Nós lembramos, por exemplo, de Atos capítulo 5, quando um caso de hipocrisia pública foi verificado. E aqui, no texto de Atos capítulo 6, nós vemos um outro pecado, uma outra grande dificuldade, que era a discriminação racial, a discriminação e o preconceito étnico. Viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição dos mantimentos, o que significa que as viúvas de fala hebraica estavam sendo atendidas e as primeiras não. Então isso gerou uma grande queixa, uma grande reclamação no contexto da igreja e os apóstolos, os líderes da igreja, chamaram os discípulos à igreja para dar orientações. E eles ali reconhecem a sua limitação, porque eles admitem que precisavam de outras pessoas ajudando naquele serviço. Não era certo, eles dizem, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Isso significa que os apóstolos, eles além de terem as suas responsabilidades prioritárias, eles também estavam envolvidos naquela distribuição. Só que eram muitas pessoas. Eles não tinham condições em si próprios para atender toda aquela demanda. Era necessário e fundamental que outras pessoas agregassem, fossem agregadas e contribuíssem para que aquele ministério, para que a ação em relação às viúvas da igreja fosse melhor executada. Então, os apóstolos chamam a igreja e dão diretrizes para a igreja no sentido de resolver aquela questão. Então, os apóstolos, eles admitem a sua limitação e afirmam para a igreja que eles iriam se concentrar naquilo que era prioridade deles, a dedicação ao ministério da palavra e oração. Paralelamente a isso, a igreja foi orientada a levantar homens que fossem de boa reputação, fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para quê? Para servir as mesas. É muito interessante porque, aparentemente, servir as mesas é um serviço básico, sem muita importância. Mas até mesmo para um serviço como esse, era necessário que as pessoas responsáveis, os diretores, os líderes dessa área, fossem gente de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Então, dessa forma, com as atividades delegadas, a igreja poderia funcionar bem, todos seriam atendidos e aquele problema discriminatório seria superado. Uma passagem como essa, em primeiro lugar, nos ensina que
os líderes cristãos, eles têm limitações. É verdade, existe em muitos contextos uma grande expectativa de que os líderes sejam verdadeiros super-homens, que eles sejam uma espécie de bombril, mil e uma utilidades, que façam tudo. Mas como os próprios apóstolos disseram, não é certo esse tipo de compreensão, esse tipo de perspectiva. Os líderes cristãos são limitados e eles precisam de parceiros para que eles possam estar liberados para cumprirem com mais eficiência o ministério que receberam do Senhor Jesus. Por outro lado, também aprendemos que para os serviços talvez considerados do ponto de vista humano menos importantes, eles exigem a participação e o envolvimento de pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Para que assim, uma vez que as atividades todas estejam delegadas e cada um esteja no seu lugar, os serviços e a ação da igreja possam ser mais eficientes, glorifiquem mais ao Senhor e a igreja seja edificada. Menos é mais. Às vezes se pensa que quanto mais atividades forem colocadas sobre os ombros dos líderes, com mais responsabilidades forem colocadas sobre eles, melhor será. Quando na verdade nós aprendemos com essa passagem exatamente o contrário. Menos é mais. Priorizar aquilo para o que foram chamados fez e possibilitou para que aquela igreja, que tinha os seus problemas imediatos, pudesse superá-los e crescer para a glória do Senhor. Que seja assim também na nossa realidade, que nós reconheçamos as nossas limitações, que nós dividamos as nossas cargas entre nós, que cada um assuma um papel para o que foi chamado pelo Senhor e nós juntos trabalhemos para que a Igreja de Cristo possa crescer e possa ser edificada para a glória de Jesus. Que seja assim. Essa é a minha oração e o meu desejo para mim e para você e para todos nós. Deus abençoe.